Olha, a gente vai falar agora sobre fome emocional. Acompanha comigo esse VT. Depois a gente vai aprofundar aqui com o Dr. Daniel, o Gabriel. A gente vai aprofundar sobre esse assunto. Veja lá. Comer é algo muito esperado pela maioria das pessoas. Saborear um doce, salgados e frutas faz bem à nossa saúde, além de nos deixar satisfeitos. Mas nem todo mundo tem um apetite controlado. Alguns têm aquilo que chamamos de fome emocional. A fome emocional acontece quando a pessoa come através de seus sentimentos. Se sente raiva, precisa comer. Se sente alegria, merece algo gostoso. Se a ansiedade surge, lá vamos nós descontar na comida. Infelizmente, a fome emocional em excesso não traz nada de bom à saúde, podendo levar a diabetes, colesterol alto e entre outros problemas. No Bendita Hora de hoje, entenda mais sobre a fome emocional e como controlá-la. Olha, gente, eu estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão o Dr. Daniel Bratan. Dr. Daniel já esteve com a gente aqui, esses dias muito bom. Sucesso, Gabriel, foi um sucesso. Imagina. Dr. Daniel aqui, ó, é endocrinologista, né? E eu vou no Dr. Daniel, já marquei com ele para ir no Dr. Daniel. Vou esperar o senhor lá, hein? Vou mesmo, é verdade, verdade. Eu tô só deixando os exames ficar prontos para lá. E a gente vai falar sobre fome emocional. Muito obrigado, Dr. Daniel, de estar aqui. Obrigado, é um prazer imenso, padre. Fico muito feliz bom. com o convite de estar retornando aqui. Muito feliz. E o Dr. Gabriel Monteiro, psicólogo, que a gente já conhece, várias vezes já esteve aqui com a gente, né? Muito bom. E a gente vai falar sobre fome emocional, que é algo que eu também estou querendo conhecer e entender. Muito obrigado. Viu? Obrigado pela presença aí, valeu obrigado. Todo mundo. Que bom, que bom. Gente, prazer o comer é um prazer. É um prazer. Prazer. Exatamente. E aí a fome emocional tem muito desses gatilhos, padre. Porque a gente percebe que a fome emocional, o Gabriel vai complementar aqui comigo, é exatamente isso. O paciente, quando ele tem a fome emocional, não é aquela fome física, não é a necessidade do corpo querer comer. Não é. Na verdade, é algum gatilho emocional que ele tem e que a comida é a recompensa dele. Então ele passa por uma situação de estresse, a comida vira uma recompensa para poder acalentar. Passa por uma situação de alegria, comemorar com a comida. Não tem desculpa, qualquer desculpa é desculpa. Qualquer desculpa é desculpa para estar comendo. Que coisa maluca. Mas isso é uma armadilha do cérebro? O que é? É um gatilho emocional, né? Na verdade, assim, a diferença é muito gritante entre fome física, fisiológica e a fome emocional. A grande questão é que as pessoas elas não percebem na hora que isso está acontecendo. Principalmente entendi. Porque ela está automatizada no processo, né? Então, quando acontece a fome emocional, acontece alguma questão externa ou interna, ou seja, de muito tempo atrás, ou naquele evento que gerou ou uma ansiedade, ou um estresse, ou emoções, né, tristeza, medo, que geram uma frustração, esse tipo de coisa. E aí ela vai buscar em alguma bengala que a gente chama emocional, né? E essa bengala emocional pode ser N coisas, como quando eu trabalhava com dependência química, então álcool, drogas e comida, né? Porque a comida, o açúcar, né, doutor? Ele também tem uma função. Por isso que eu estava dizendo, a gente tem muitas coisas na vida que dá prazer pra gente, né? Deixa a gente bem, né, alegre. A comida é uma dessas coisas, porque não é só pelo fato de comer, mas pelo fato de estar na mesa, de estar com o outro, de estar aquela coisa assim, né? Agora, aliás, para mim, um dos poucos prazeres que eu posso ter é a comida, né? O doutor, mas o seguinte, a fome, a gente fala fome fisiológica, falou... O meu corpo, ele sente fome. Eu estou precisando disso aqui. Ele vai selecionar aquele nutriente, por exemplo, ou não? Não, a fome física, você não tem busca específica por nutrientes, não. Na verdade, você busca alimentação, e geralmente alimentação ampla, você não tem a necessidade específica. A diferença para a fome emocional é justamente essa. O paciente com a fome emocional, ele seleciona o que ele quer comer. Ele escolhe. Né? Ele vai comemorar, eu quero um chocolate, eu quero comer um churrasco, né? Eu quero comer uma carne, um frango. Ele tem essa noção e ele consegue selecionar. Então, essa é a grande diferença, a fome física e a fome emocional. A física, você não tem essa procura específica. Na fome emocional, você consegue identificar. Porque quando a gente sente fome. Por exemplo, a vaca, a vaca, geralmente, você põe sal para ela comer, ela comendo pasto. Mas ela tem um momento que ela tem necessidade de lamber o sal.
E é o corpo dela que está pedindo para lamber. Ela vai lá e lambe o sal, né? Lambe o sal. Né? A gente não tem. A gente tem fome, a gente quer comer qualquer coisa que está na frente. O organismo humano, ele busca nutriente, ele não tem essa especificação por um alimento determinado. Qualquer coisa mata a fome, no sentido físico. Agora, o emocional precisa ser aquele hambúrguer, precisa ser aquela pizza. As quantidades também, né? E não tem esse exagerado. negócio que o pessoal, às vezes a pessoa de noite fala, eu tô com uma fome de tal coisa, né? Então, essa é a fome emocional, exatamente. Então, você tem lá, mas eu tô com fome de comer, eu tô com fome de... Né? Olha lá, E geralmente a fome emocional é coisa ruim que você come. Coisas calóricas. A gente sempre percebe isso, que a fome emocional é a busca por algum alimento específico e geralmente alimentos que têm baixa concentração de nutrientes adequados e tem uma quantidade de calorias muito grandes. Né? Gordura e açúcar. Né? Açúcar e gordura e açúcar. Exatamente. Porque assim, é aquilo, né, padre? Você vai buscar uma forma de prazer instantâneo em vez de lidar com uma questão, né? Então, aquela questão é muito séria, é muito difícil, porque a pessoa acha isso, né? Às vezes não é, mas ela não consegue lidar com aquilo. Como ela não consegue lidar com aquilo, ela vai buscar inconscientemente, isso não é uma coisa que a pessoa sabe. É um processo consciente. Mas inconscientemente ela vai comer uma barra de chocolate, porque vai dar um prazer instantâneo para ela. Só qual é a grande questão? Não vai resolver o problema, né? Vai trazer outros problemas se ela comer regularmente esse tipo de alimentação e vai gerar, muitas vezes, culpa de ter comido em excesso. É a verdade. Exatamente, de ter comido. Agora... tem! É verdade. É tão bom conversar com o pessoal aqui que até esquece. Cada vez mais estudos mostram a intensa ligação da fome e o nosso emocional. Acompanha com esse VT. Tinha que ter esse VT, né? Verdade. Embora ainda seja um campo novo de pesquisa científica, a psiquiatria nutricional tem mostrado que a dieta de alguém pode ter um grande impacto na sua saúde mental. Uma das principais conclusões das pesquisas nessa área é que dietas saudáveis se relacionam com uma menor chance de desenvolver depressão. Ao mesmo tempo, dietas pouco saudáveis, como as que envolvem comidas processadas, aumentam o risco de desenvolver depressão. Por exemplo, existem evidências de que aderir a um estilo de vida mediterrâneo diminui as chances de alguém apresentar sintomas depressivos. Para chegar a essa conclusão, um grupo de cientistas observou 11.800 pessoas durante cerca de 8 anos. Os cientistas avaliaram o quanto essas pessoas aderiam ao estilo de vida mediterrâneo e qual era o impacto disso na saúde mental delas. Esse estilo de vida inclui a adoção da famosa dieta mediterrânea, uma dieta composta por coisas como frutas, peixes, sementes, vegetais, castanhas e azeite, ou seja, coisas bem saudáveis. Já existem várias pesquisas indicando que esse tipo de dieta previne doenças cardiovasculares e câncer. Mas o estilo de vida mediterrâneo também inclui outras coisas além da dieta, como atividades físicas regulares e interação frequente com outras pessoas. Dentre as 11.800 pessoas acompanhadas pelos cientistas, aquelas que aderiam bastante ao estilo de vida mediterrâneo tinham uma chance bem menor de desenvolver depressão do que as pessoas que aderiam pouco a esse estilo. Gente, que maluquice! A comida, então, veio determinar se a pessoa teria chance ou não de ter depressão? Exatamente. Que coisa! Alimentos mais saudáveis, dietas mais saudáveis, pacientes têm menos chance de desenvolver depressão e outras patologias psiquiátricas também, outras patologias. Que coisa interessante, a dieta do Mediterrâneo, essa dieta baseada em coisas oleaginosas, né? O azeite geralmente de oliva, o peixe, essa coisa. Grãos, né? Os grãos, né? Muita coisa. Aliás, essa coisa que se come muito, né? Aquela região, é o grão de bico, é aquela coisa. Interessante isso, interessante. Agora, a fome emocional também pode estar ligada a um fator físico ou não? Não, a não ser algum estresse traumático também pode estar ligado, mas geralmente a fome emocional são gatilhos da mente, gatilhos emocionais, situações, né, como o Gabriel falou, um estresse, uma alegria, uma situação que relembra algo do passado, né, sempre tem algo a ver com gatilho emocional, sempre tem alguma memória. Está ligado à questão da depressão, ansiedade, assim, problema de saúde mental, assim? Porque a única coisa que o doutor falou que faz sentido mesmo nesse âmbito
A dor física, por exemplo, pode gerar um distúrbio emocional que pode gerar uma fome emocional, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem uma dor crônica em alguma área e aí isso pode desencadear, né? Uma dor no ciático que é frequente e tal, mas isso não é o mais comum, né? E uma outra coisa que eu acho que é fundamental também falar, padre, é assim, tem gente que endemoniza a fome emocional como algo... nossa, eu não posso comer nunca uma coisa para comemorar algo e tal. E na verdade pode. Você pode, tudo com parcimônia, né? Tudo com cautela, cautela é válido, né? Então você pode se dar o luxo de comer uma besteira ou comer alguma coisa legal, bacana, quando acontece, quando você, sei lá, é promovido ou quando tem uma festa de aniversário e tal. O problema é você fazer isso todo dia. Sua dieta. Exato, fazer disso uma rotina, né? Fazendo disso uma rotina, você vai trazer outros problemas para a tua saúde. Obesidade, doenças cardiovasculares, o diabetes, né? Então, e geralmente a pessoa que tem essa compulsão, ela acaba até parando as práticas que são práticas de saúde como atividade física. Né? Porque ele não tem o mecanismo de recompensa é a comida e não, por exemplo, a atividade física. Então, é interessante isso. A recompensa, o prazer dele está ali. Tá ali. E não está mais vamos supor, fazer uma corrida, ele não tem mais... Ele não tem motivação. Não tem motivação para isso. Né? É aquele sentimento de culpa que o Gabriel falou, eu comi, já que eu comi e fiz coisa errada, então agora eu não vou fazer atividade física, não preciso, né? Já estou fazendo errado minha alimentação. E o pior, né, é assim, já que eu comi, eu vou comer mais, comer mais, exato. Né, assim, já comi uma barra, então eu vou comer duas, porque já fiz errado mesmo, né? Se for na segunda-feira é pior, porque fala, agora eu vou fazer a semana inteira errado, recomeço na segunda, entendeu? Mas aí, se é um processo... inconsciente, Sim. A gente está falando aqui de uma forma como se a pessoa fala, se eu fizesse... É inconsciente isso, é inconsciente. Totalmente inconsciente. Exatamente. A pessoa entra nessa coisa de comer errado, comer errado, e ela vai achando que, de repente, ela precisa fazer isso. Exatamente. E aí você precisa quebrar esse mecanismo. Então, e como é que a gente quebra? Somente falando? Porque às vezes a gente fala e eu não consigo. Eu já falei, às vezes falo com minha sobrinha, para de comer isso que vai fazer. Não adianta. Na verdade, existem várias técnicas, né? Até o acompanhamento psicológico é muito indicado para o paciente poder perceber qual momento que ele tem esse gatilho, que é aquele start que ele começa a comer. Isso é muito importante, que é a autoconscientização. A prática de atividade física ajuda demais, porque você quebra esse paradigma, né? De vou comemorar comendo. Não, na verdade, o paciente que faz atividade física, quando ele está inserido no meio de atividade física, ele começa a repensar aquilo que ele come. Por quê? Poxa, estou treinando, estou levantando cedo, estou fazendo um esforço, não vou comer isso que vai me fazer mal. Né? Então, você começa a quebrar esses paradigmas. Mas a terapia psicológica é a base de tudo. É o padrão ouro no tratamento específico da fome emocional, porque ela é tudo baseado na emoção, né? Em como a pessoa lida com os seus sentimentos e lida com as questões que acontecem na vida dela. Isso pode ser... Tem pessoas que falam assim, mas eu não sei... Que gatilho que gerou isso em mim? A pessoa às vezes, padre, assim, o gatilho não é de agora. É coisa lá de trás que ela aprendeu daquela forma emocionalmente e ficou, né? Então, ou então é uma coisa que estava lá atrás e estava preenchendo o copo. De repente, foi uma gotinha que transbordou e aí a pessoa começa a usar desse subterfúgio para sentir prazer ou para fugir, porque é uma fuga. É uma fuga de você conseguir lidar com a sua emoção, lidar com aquela questão em si. Então, nesse processo, o que a gente faz, como o doutor falou, primeiro fazer uma psicoeducação com o paciente, porque às vezes a pessoa não sabe nem nomear sentimento. Não sabe nem falar o que ela está sentindo. O que ela está sentindo, né? Então, assim, como é que você vai lidar com algo que é desconhecido para você, né? Então, você tem que saber entender todo o seu conteúdo emocional. Outra, aí tem vários exercícios, né? Mas fazer diário de alimentação, entender... Diário de alimentação é ótimo, demais. Né? Porque às vezes o paciente fala assim, mas eu não como muito. Aí fala, então vamos anotar tudo que você come? Sei. Aí ele vem pra você, se assusta. Ele começa com um caderninho e volta com um livro, entendeu? Olha tudo que eu comi. Porque ele esquece que aquelas pequenas beliscadas, né? Exato. Aquelas pequenas coisinhas entre as refeições, ele se esquece. Ele esquece. Então, aquilo não é refeição. Não é refeição, mas toda vez, tomei um café, aí dali a pouco vai um biscoitinho, uma bolachinha. Quando ele anota tudo, ele fala, meu Deus, olha o que eu tô fazendo, né? Agora, essa coisa do gatilho emocional, vai descobrir e tal. Agora, doutor, então, o certo é eu ter uma alimentação saudável, mas eu posso, em algum momento da minha vida, comer
essas porcarias, como que chama? Junk food. Eu falo assim, deve, né? Não é, Os pacientes que passam em consulta, eu falo assim, vocês precisam ter uma refeição livre. E uma dieta muito restrita, você vai ter resultado, mas a chance de isso virar uma panela de pressão e você não sustentar, e aí a hora que extravasar, largar completamente os hábitos saudáveis é muito grande. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, escolhe um dia para ter uma refeição saudável e não se culpe. É normal, atletas fazem isso, né? Fisiculturistas de alta performance fazem isso. Porque é bom, porque é bom, gostoso. Exato. Uma coisa com torresmo, gordurenta, é muito bom. Nossa, muito bom. E outra coisa, isso eu falo dentro do meu consultório para várias questões, mas para comida também, alimentação também. Dentro da psicologia positiva, a gente entende força de vontade, que é uma forma da gente entender que a gente tem um limite diário de força de vontade que a gente pode aplicar para segurar questões, né? Assim que coisas que podem fazer com que a gente escorregue e use alguma coisa que não seja legal e tal. Então, assim, quando a pessoa fala, eu vou cortar chocolate, que é a fraqueza dela, não, eu vou cortar chocolate e tal. Eu falei, olha, a chance de você voltar a comer uma barra, duas, é maior. Faz assim, come, aí eu sempre falo, né, vai no nutricionista ou no endócrino, mas assim, come um pedacinho e trabalha o controle disso. Exatamente. Porque o controle, né? Exato. Exatamente. Fazer o mindful eating, né, que é muito importante. Aqui, mas essa coisa, vamos supor, porque o outro lado pode ser também, as pessoas só com uma dieta muito restritiva e tal, ela não pode ficar ansiosa com isso também? Demais. Desenvolver aquela ansiedade. Demais. Né? Dietas muito restritas causam ansiedade e má performance. Exato. Gente chata também, né? Porque a gente vai comer, a pessoa tá falando que a gente tá comendo, né? Olha, tem uma pergunta aqui, vamos ver, gente, vamos lá. Existe cura definitiva para a fome emocional? E aí? Existe. Eu tô falando com dois aqui, senão ele fala, o que nós estamos fazendo? Geralmente, quando me perguntam várias coisas sobre emoção, eu sempre fico, cura, é muito difícil você falar sobre cura emocional, né? É um processo, né? Mas a fome emocional em si, existe uma maneira gradativa, né? São passos, são etapas que você vai adquirindo, entendendo, que você vai se libertando desse comportamento, porque é um comportamento, né? Através da sua cognição e do seu sentimento, que você gera através desse pensamento, vai te gerar um comportamento. E esse é o comportamento errado de comer, aí você consegue entender de uma forma diferente. Você muda esses gatilhos e, assim, é algo assim, existe a cura, mas é algo que o paciente precisa sempre estar atento. Porque para ele voltar de novo num quadro desse, de fome emocional, de compulsão, é muito fácil. Né? Então é algo que ele precisa estar sempre atento, né? Sempre estar buscando ajuda, entendendo o sentir dele. Né? Eu falo, o paciente precisa se entender primeiro, né? Para depois começar a fazer a mudança dele. Ele não pode estar automatizado, exatamente, né? Essa é a questão. Mas a maneira com que a gente vive hoje também propicia isso, não é? Exatamente. A gente, essa coisa do alimento processado, do alimento... Da rapidez, né? Não é? Porque, por exemplo, você vai nesses lugares aí que você come na hora do trabalho, não tem alimento saudável, não tem alimento saudável. Né? É muito mais fácil você acordar, né, ir numa padaria, comer alguma coisa lá, né, que você já está acostumado, do que você acordar um pouco mais cedo, reprogramar, preparar o seu pão, fazer um ovo mexido, colocar uma gordura boa, um abacate. Né? Então, tudo isso requer o quê? Tudo isso requer a força de vontade. Eu quero mudar, entendeu? Hoje eu li uma matéria dizendo que por causa da inflação, por causa do preço das coisas, o brasileiro ele está fazendo marmita para levar para o trabalho e comendo menos fora. Né? Comendo bem. Isso é muito bom. Isso é bom. Isso é bom, né? Ele está comendo menos fora e não está comendo coisas, de repente, processadas. O problema é o que ele está comendo dentro de casa, né? É verdade. Porque aí começa a comprar muita bolacha, muita coisa, porque aí fica no beliscar, né? É isso, come bolacha, come não sei o quê. E sabe o que é pior, padre? Muitas das vezes você acaba, isso o doutor pode reforçar, né? Você acaba... Imagina que você está no trabalho home office. E aí você está lá trabalhando no home office e aí, você está na tua casa, né? Então eu vou pegar lá um biscoitinho, um salgadinho e tal, e vou deixar do lado e vou comer enquanto eu trabalho. Ele comeu, ele nem percebeu que comeu,
nem sentiu o gosto do que ele comeu. Prazer, Não teve prazer, Não, porque nem entendeu o que comeu. Exatamente, porque a tua mente está conectada em outra coisa. Então, uma das propostas dentro da terapia é você fazer o Mindful Eating, que é o quê? Mindful Eating. Que é o quê? Eat de comer. É você prestar atenção no que você está comendo. tirar as Comer distrações, devagar, comer devagar, sentir o sabor. O pessoal com o celular na mão. O pessoal mostra com o celular. Pelo amor Vendo de vídeo, né? Vendo não sei o quê. vídeo, exatamente. Não tem jeito. Eu acho que o celular é um crime em qualquer qualquer lugar. circunstância, mas Qualquer lugar. principalmente na alimentação é muito ruim, porque o paciente não presta atenção Exato. no que está comendo. Entendeu? Eu vou falar, mas e a mesa, dizer, a mesa é um lugar sagrado mesmo, Exato. do encontro. É do encontro. É do encontro. Você encontra com o outro, você conversa. Porque é aquela coisa, o comer não é só deglutir, né? Como se fosse, Exato. o comer é você partilhar o outro, né? Compartilhar do outro. Padre, a gente vai no restaurante hoje, às vezes eu falo assim pra minha esposa, presta atenção nas mesas. Tudo com... Nossa, eu Tá um casal sentado, cada um no celular, não estão se conversando. Eu falo, isso é um crime. Estão ali no momento que era para estar conversando, para estar degustando um prato diferente, mas não estão prestando atenção. E aí depois tira a foto daquilo para achar que... Fala, olha o que eu tô comendo. Tá comendo nada. Tá comendo Eu falo exatamente a mesma coisa quando eu vou em restaurante, chama muita atenção isso, né? E aí eu falo, eles estão conectados, mas não estão se conectando, né? Exatamente. E aí você fala, aonde vai um relacionamento desse? Exato. E aonde vai a comida também. Exato. Porque você vai, aquilo que você falou, você não presta atenção no que você está comendo. Come mais do que deveria. Come mais. Come mais. Come mais, porque você vai comer, você vai sentir. Imagina. Porque uma das táticas que a gente usa para combater a fome emocional é o deglutir devagar. Olha aí. É você levar pelo Sentir o menos gosto. 20 minutos para fazer uma refeição. Esse é o tempo mínimo que o seu cérebro leva para acusar que o alimento está chegando lá, para dar saciedade. Se você come rápido, você vai comendo. Não dá tempo, seu cérebro nem prestou atenção, não conseguiu detectar que a comida chegou lá. Você come mais do que deveria. Esse é o grande problema, né? Comer devagar, a gente brinca com o paciente, fala, mastiga 40 vezes cada garfada a comida. Né? Ah, mas não dá tempo. Dá, é um treino, vai fazendo isso. Você vai perceber que ao longo do tempo você vai comer menos do que você estava comendo antes. Beleza, olha. Entendeu? Olha aí, verdade ou mentira? As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e principalmente a obesidade. Verdade, muito verdade isso, muito. Porque, na verdade, a gente vê um aumento de doenças, justamente doenças cardiológicas, doenças... Obesidade, tudo, né? É interessante, é muito flagrante. Por exemplo, você pega uma foto antiga de São Paulo, você vê as fotos, você vê as pessoas esguias, né? E de repente você vê... hoje uma foto, você vê aquele monte de gente gorda andando. É difícil você ver alguém em forma, Não é por causa de né? gordofobia, não é por causa disso, Não. de gordofobia. É difícil você ver alguém que está mais magro, é mais difícil, magro. exatamente. E você via as pessoas esguias, assim, elas com chapéu, com aquela coisa desse jeito, né? E às vezes não é nem por comer muito, é por comer errado. Comer o alimento errado. Comer errado. Porque às vezes nem é muito, né? Padre, teve um levantamento do ano passado muito bacana que eles provaram que hoje 70% da população mundial tem disbiose intestinal. Desbiose, o que é isso? É um desbalanço da flora, ou seja, a gente tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Sei. Qual a causa disso? A ingesta de menos alimentos orgânicos. A gente vem comendo muito menos alimentos orgânicos do que no passado. E aí as bactérias boas que ajudam a digestão, né, e permeiam o seu intestino, vêm morrendo, né? E isso causa um problema muito grande. Por quê? Porque a gente não consegue absorver os nutrientes de forma adequada. Por isso que hoje a gente tem uma população que é carente de nutrientes, de vitaminas. E uma outra coisa rapidinho, só complementando... E o intestino, ele é o quê? Dentro da neurociência e na psicologia, a gente chama de segundo cérebro. Por quê? Porque ele também produz neurotransmissores, ele tem essa produção. Então, se o seu intestino está ruim, está com algum tipo de problema,
você também tem problema emocional muito mais facilmente, né? Padre, só para você ter uma ideia, a serotonina, que é um neurotransmissor, a gente fala vulgarmente, a gente fala é o hormônio da felicidade, 95% dele é produzido no intestino. 95%. Por isso que aquilo que a gente falou, que a questão da alimentação tá ligado com depressão. Exatamente. Tá ligado com depressão. E uma coisa que a gente vê... Comer mal, você... Exatamente. Pacientes que têm serotonina baixa têm maior propensão a ter quadros de depressão e compulsão alimentar. Que coisa. Doutor, então, problema hormonal pode desencadear, de repente, fome emocional? Pode. Então, por exemplo, mulheres que estão na menopausa, onde você tem alterações hormonais, têm propensão a fazer fome emocional. Isso pode acontecer. TPM, porque a minha sobrinha tem uma fome emocional. Ela fala que TPM. Também, na TPM também. Que é justamente o período onde ocorrem alterações hormonais na mulher muito grande, né? Então, mas é uma questão, ocorre alteração hormonal que vai mexer emocionalmente. Emocionalmente. Para a pessoa, de repente, buscar comida como se fosse uma bengala. Como se fosse exatamente um apoio naquele momento. Mas, por exemplo, na menopausa, que essa alteração hormonal é mais constante, né? Porque na TPM é uma alteração momentânea do mês. Né? Num determinado período do mês, a mulher tem essa alteração. Na menopausa, não. A mulher já está numa alteração que vai ser crônica. Né? Ela passou a ter uma alteração crônica. E aí, muitas dessas mulheres têm essa fome emocional e a maioria delas tem um relato do quê? De aumento de ganho de peso, entendeu? E isso daí, a gente estava até falando lá fora, né, de que, assim, a gente precisa entender que a biologia, a fisiologia, ela é hiper importante até nas questões emocionais, né? O emocional, ele pode influenciar a fisiologia, como a fisiologia influencia o emocional, né? Exatamente. Então, dentro desse conceito, quando, por exemplo, na TPM, a pessoa come demais, come exageradamente e tal, não é necessariamente a fome emocional diária, né? Que a pessoa faz todo dia. Mas a grande questão é, se ela não tratar a TPM dela, né? Se ela não fizer um tratamento ou hormonal, ou passar num ginecologista, ou passar num endócrino, para ver isso, não há cognição, não há tratamento emocional que ganhe de um pico de hormônio, entende? Um pico hormonal dentro. Porque aí o que acontece? Ela vai ter muita raiva, ou ela vai ter muita tristeza, é muito desproporcional, é um pico muito alto. Então, você não consegue controlar isso, por mais que eu fale para o paciente, olha, entenda os momentos e tal, ela consegue até perceber, mas chega uma hora que bate de um jeito que ela não consegue controlar. Então, precisa ter esse controle, essa multidisciplinaridade de tanto médico quanto psicólogo para dar resultado, né? Por isso que o melhor tratamento é alinhar as duas terapias, né? Olha, tem uma pergunta para o doutor Daniel, vamos ver. As medicações injetáveis para emagrecer podem diminuir a fome emocional? A famosa injeçãozinha na barriga! Assim, existem hoje medicamentos injetáveis, né, que são usados no tratamento da compulsão alimentar, que ajudam o paciente a perder peso. Né? Tem vários medicamentos que a gente pode usar, né? Existe a semaglutida, que é um análogo do GLP-1, que é um hormônio, que você usa também, é um medicamento que foi iniciado o tratamento, né, indicado para o diabetes. Esse negócio daquela gestão da Ozempic? Do Ozempic, exatamente. Todo mundo virou moda, o Ozempic. O Ozempic é um aliado na o que é aquilo? Ele na verdade, a semaglutida é um princípio ativo que ele atua no GLP-1, que é um hormônio que vai ajudar você a ter o quê? O esvaziamento gástrico. Então, pacientes que usam Ozempic, né, um dos efeitos colaterais é ter um retardamento do esvaziamento gástrico, ou seja, o estômago esvazia mais lentamente. Então, esse paciente ele come menos por ter esse mecanismo atuante. Interessante. Mas, ainda assim, não é um dos melhores tratamentos hoje para o emagrecimento. Né? Hoje existem outras terapias que a gente usa, até hormonais, que ajudam o paciente a ter um gasto calórico maior, ajudam o paciente a emagrecer da forma correta. Qual que é a forma correta? Ganhar músculo, o paciente precisa ganhar massa muscular e perder massa de gordura. Esse é o emagrecimento definitivo. E é o saudável. Saudável. E aí, para isso, a gente tem outras terapias que a gente associa, como, por exemplo, o uso do hormônio do crescimento, né, que é o famoso GH. GH. A gente usa muito o GH hoje, por quê? Primeiro, padre, é o hormônio mais seguro que tem no mundo. É um dos mais estudados. O GH é aquele hormônio que ele é excretado quando a pessoa precisa crescer. Exato. E ele para, no momento ele para. A gente secreta ele para a vida toda. Tanto que tem um artigo, né, que saiu recente que fala que a gente tem um momento que é a somatopausa. O que é isso? É o momento que o hormônio do crescimento, né, a somatropina, começa a cair.
Ah, tá. A partir dos 40 anos isso é mais evidente. Então o hormônio do crescimento vai caindo na sua corrente sanguínea. E aí você tem efeitos deletérios dele. Que você perde massa muscular, aumenta a massa de gordura, aumenta o colesterol ruim, que é o LDL. Ah, sei. Então hoje a gente detecta que o paciente tem deficiência desse hormônio e a gente precisa fazer o emagrecimento correto, usar o GH é uma das formas mais eficientes que tem. Que interessante. Porque você induz o crescimento de massa muscular e induz a queima de gordura. Até para aqueles pacientes que não têm uma atividade física regular, o GH consegue ajudar. Por isso que eu vou no doutor, Daniel. Olha, agora é o seguinte, além desses danos físicos que a gente vê da fome emocional, que é todas essas coisas que traz para a saúde, emocionalmente, a fome emocional traz algum problema psicológico na vida? Traz por N fatores, assim, o primeiro é uma baixa autoestima, né? Porque a baixa autoestima ela é relacionada a vários aspectos da vida, né? Mas um deles é, primeiro, você se olha diferente porque às vezes você está engordando, ou você está perdendo qualidade de energia na tua vida, a motivação diminui, né? Mas uma outra coisa é quando você percebe que você não tem controle de algo, né? Quando você chega e fala assim, eu tô comendo, eu não consigo parar de comer, eu tô comendo besteira, e aí ela se pune, né? Dá chicotada nas costas, que fica... Só que ela não consegue modificar isso. Então, isso vai gerando mais ainda uma tristeza na pessoa. E aí vira uma bola de neve, porque ela fica triste e aí ela come. Aí ela fica triste e ela pode até procurar comer como se fosse inconscientemente uma forma de se punir. Aí eu vou comer, já que tá... Na verdade, o que ela faz não acaba sendo uma punição, mas é uma desculpa para ela continuar fazendo. Que foi o que a gente falou, já que eu comi uma barra de chocolate e já pisei na jaca, então eu vou comer mais 2, entendeu? Durante a hora aqui. Então, esse processo é muito complicado. Então, para você trabalhar a questão emocional da pessoa, principalmente na fome emocional, você tem que trabalhar todo o conteúdo emocional dela, porque muito provavelmente essa pessoa não sabe lidar com nenhuma emoção. Exato. Essa é só mais uma daquelas. Exatamente. E aí essa é uma bengala que ela usa, né? Só que inconsciente, mas é uma bengala de fuga para um prazer momentâneo, porque ela não consegue achar outro prazer. Entende? Um prazer mais saudável, ou até um entendimento do porquê ela faz. Por exemplo, a pessoa está estudando para um concurso, ou uma faculdade, ou alguma coisa do tipo. O que acontece muito, que eu ouço muito? A pessoa de tempos em tempos levanta, abre a geladeira, vai ver o que tem na geladeira. E ela já viu 15 vezes o que tem na geladeira e não aparece milagrosamente nada mais na geladeira. Mas ela vai e abre e tal, e aí ela pega alguma coisa para comer e tal. Pode ser até uma coisa que ela não gosta, mas ela pega, porque é um ato de ansiedade, é um ato de eu quero fugir de uma angústia de alguma forma. Então, tudo isso você tem que perceber para evitar para entrar nessa fome emocional e transformar ela num hábito. Esse é o grande problema. Uma coisa que é legal, padre, é assim, o paciente, nesse processo, ele vai errar muitas vezes. Então vai ter um momento que, naquele dia que ele está fazendo tudo correto, ele vai ter um escape. Comi um chocolate, comi algo que eu não poderia. Então o que eu falo para os pacientes? Não se puna. Aconteceu? Pronto. Passa a régua, a próxima refeição eu vou fazer de maneira correta. Bola para frente. Bola para frente. Por quê? Se o paciente se permite, se ele errar uma e falar, não, agora foi tudo por água abaixo, ele faz o que o Gabriel falou. Já que eu comi uma barra, agora eu vou comer 2. Não, já comeu uma barra, a próxima refeição eu vou comer minha salada, vou comer minha alimentação saudável, vou para academia, mesmo que eu comi errado. Isso, entendeu? Dá valor à percepção. Exatamente. Então, perceber o problema, né? Exato, percebi, comi errado, bola para frente, passa a régua, vamos começar de novo. Assim mesmo, né? E uma coisa que eu falo que é interessante para os pacientes, eu falo assim, pega 2 dias na semana e faz um exercício. Você vai comer só quando você sentir fisicamente. Aquela fome aquela mesmo. Fome. E dor no estômago. Dor no estômago. E você anota nesse dia o que você comeu. E aí compara com os outros dias o que você comeu. Você vai perceber a diferença, que a gente precisa comer muito menos do que a gente precisa. E é engraçado que é verdade. E quando a gente quer fazer, quando a gente fala assim, eu vou sentir fome, é só a gente falar, eu não vou comer, que a gente começa a sentir fome. Isso é fome emocional. Aliás, quando a gente precisa fazer jejum, às vezes a gente faz jejum na quarta-feira de cinza. Começou o jejum, a gente já sente fome. Já sente fome. Sabe o que é isso, né? O diabo, né?
Tanto que uma das técnicas... Diabo que atenta. Diabo que atenta. Uma das técnicas que a gente usa é o jejum intermitente, para poder quebrar esse paradigma. Para poder quebrar. Exato. Você faz e esse paciente... negócio do jejum intermitente funciona mesmo? Funciona, padre. É? Funciona. É muito bom. O jejum intermitente é quanto tempo que você fica sem comer? Eu falo que o mínimo dos mínimos é de 12 horas, mas o 12 ideal... horas? 12, o ideal seria 16 horas. Então, 16 a a pessoa, 18. por exemplo, ela comeu de manhã 8 horas, só vai comer 8 horas da O noite. ideal é fazer sempre no período da noite. Ah, da noite. Da noite. Então, Mas da noite a gente já sempre faz. Então você aproveita o Você já sono, aproveita né? esse sono, já usa essas horas que você vai dormir e coloca na conta, fica mais fácil. Ah, então já faz. Já faz. Já faz. Então, geralmente, você comer algo por volta das 18 horas, né? Só 6 da manhã vai estar dando 12, né? Você coloca ainda mais algumas horinhas para completar 18 horas. E aí você quebra isso, né? Você quebra esse jejum comendo algo saudável. Você aprende a reprogramar sua mente, reprograma suas células, ajuda a baixar o Então, colesterol. esse jejum da noite, ele é bom, então? Já é bom? O jejum intermitente, o Gente, doutor eu faço sabe isso, muito sabe? melhor, né? A última hora que eu como é 6 horas. Então, Já faz então 12 você horas, acaba já fazendo. acaba fazendo. O jejum intermitente, além de todos os benefícios fisiológicos e tal, você trabalha o controle emocional. Exatamente. Né? Então, assim, tão controlado. porque assim, eu faço jejum intermitente e às vezes eu faço de 24 horas. Mas para trabalhar... Jesus, Gabriel! Eu almoço e depois só almoço de novo no mesmo horário e tal. E seu nível de atenção fica melhor, né? Pode Fica perceber. melhor, Não, Fica mais você quando a gente faz melhora. jejum, a gente fica mais... Você melhora tudo. E assim, a pessoa fala, nossa, você fica um dia sem comer, como é que você consegue? No começo, te dá um negócio, você fala, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa. Mas você vai controlando, você fala, não preciso comer, calma, não sei o quê. Aí você vai trabalhando tua mente, uma hora você tá tranquilo. Aí passa o dia, você fala, nossa, é a hora de comer. Você nem percebeu que passou. Gente, o que dia interessante. inteiro. E olha, mas eu gostei desse negócio. Então a gente pode aproveitar. Eu pensava que Não, pode deve. aproveitar a noite, É o melhor período. Aproveitar a noite. Exatamente. E interessante o nome que a gente, você falou, né? Quebra o jejum, né? O nome que a gente usa no café da manhã em todo lugar, Ter jejum. desjejum. Tá? E em inglês é breakfast, né? É uma quebra que você faz, né? Uma quebra rápida que você faz de um período que você fica. Gente, a compulsão é um vilão, né? Para nossa mente e também para o corpo da gente. Dá uma olhada para a gente ver esse Peter. Compulsão alimentar ocorre quando você come muito mais do que você e a maioria das pessoas comeria, tanto em termos da quantidade, quanto da circunstância na qual se encontra e do tempo que levou para comer. Então, se você comeu muito, mas está em um rodízio de pizza, onde esse comportamento é esperado, não é disso que estamos falando. Outra característica marcante é a sensação de falta de controle sobre o que está ingerindo, o que pode fazer você se sentir triste, culpado ou envergonhado depois. A compulsão alimentar também pode se relacionar com uma maior chance de a pessoa apresentar problemas ligados à depressão, ansiedade, abuso de substâncias, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. De um modo geral, ela pode reduzir a saúde física da pessoa, a sua qualidade de vida e a sua capacidade de funcionar em sociedade por atrapalhá-la no trabalho, nos relacionamentos ou nas tarefas cotidianas. Olha que coisa, compulsão então. A compulsão é quando você come desbragadamente. De uma maneira desproporcional do que você deveria. E você não precisa daquele alimento, você está comendo a mais. São alimentos que têm uma fonte de calorias muito grandes, alimentos com baixa concentração de nutrientes, né? Então, geralmente, fast foods, chocolates, né? E o paciente come numa quantidade muito grande, sem ter necessidade e sem ter a fome. Não tem fome física, mas come em grandes quantidades. E essa compulsão está ligada com essa questão... Questão emocional, geralmente. Depressão. A fome emocional ela é um pouco diferente da compulsão. Isso. Mas assim, a fome emocional pode levar a uma compulsão. Né? Exatamente. A compulsão, a pessoa ela come sempre, é isso? Ela está comendo sempre? Ela come exageradamente, sem freio, assim. Exato. E uma das coisas que o doutor falou, que é importante, que é o que eu falo dentro da terapia também, comer devagar tem vários benefícios. E o maior deles é você dar tempo para o teu cérebro entender que você já está satisfeito, que já está mais. Porque aí você tem o sinal e você se aquieta um pouco, né? Só que isso na fome emocional. Agora, quando é compulsão, a pessoa vai sem limite, né? Ela não tem limite. A pessoa, não tem freio, né? Há um limite físico para a pessoa, não existe um limite, por exemplo, chega um momento que o estômago... Ela bota para fora. Ela só vomita até com a compulsão. E continua comendo. Continua comendo. E mesmo o seguinte, se ela está comendo, ela vai inflamando o fígado, ela vai fazendo... Tudo, igual ontem eu falei até, igual o ganso, que você vai dando comida para o ganso para fazer o fígado inchar, o patê, o foie gras lá. Você vai, é isso,
É exatamente isso. O paciente, quando ele entra num quadro de compulsão, ele extrapola o limite físico dele. Então, ele tem dor, ele tem mal-estar, ele passa mal, né, com aquela alimentação. Mas isso não impede dele continuar comendo, porque muitas vezes ele tem ali, ele passa mal e continua comendo. E cria até um contexto que aí é assim, a compulsão ela pode levar a doenças mais sérias, por exemplo, bulimia, né? Ah, entendi. Isso vai sendo sabe, um dominó que vai caindo, vai cada vez piorando mais se a pessoa não trata isso, né? Gente, sabia que a pessoa pode morrer de comer, né? Alexandre Magno, o grande conquistador Alexandre Magno, morreu de comer. Sim. Ele comeu, ele comeu, foi até onde ele chegou e passou, mas depois ele disse que ele foi querer correr também, ele correu e morreu de comer. Os romanos, dizem que nos banquetes romanos, né, nos grandes banquetes romanos, né, era comum que você comesse bastante para mostrar que estava satisfeito. E todo convidado dizia, vou falar uma coisa bem nojenta agora, eles levavam uma pena na túnica deles, né? Então, em determinado momento, quando eles não estavam aguentando mais, eles pegavam a pena e vomitavam para depois voltar. Tinha até aquele lugar, o vomitório, né? Vomitório. Você ia com a peninha, dava uma limpadinha na pena e guardava a pena de novo. Nossa, isso aí, diz que os romanos faziam isso mesmo. Né? Tem mais uma pergunta? Eu que vou falar. Qual o alimento que pode substituir o chocolate em um momento de ansiedade e fome emocional? Vocês têm uma dica de um alimento que possa... Olha, Não vem falar de cenoura, não. Eu falo as frutas em geral. As frutas em geral que tem esse paladar mais doce pode ajudar. Tá. Sabe uma coisa que eu vou dar dicas, que eu também, isso me ajuda quando eu tenho vontade de comer doce, tá? É a tâmara. A tâmara. Porque a tâmara, ela é bem docinha. Super bem docinho, né? O damasco ajuda bastante. O café, deu aquela vontade, o café ajuda a tirar essa ansiedade. Tem alguma dica? Basicamente é isso, né? Fruta seca é ótimo, por causa que dá essa sensação, né, de doce. Mas, de novo, o que pode substituir o chocolate em que sentido? Em que sentido, né? Porque o chocolate você pode comer se você tiver controle. Isso, né? É verdade. Então, isso tudo essa pergunta é muito de uma pessoa que tem uma ansiedade muito grande, provavelmente uma fome emocional, e ela quer mudar de bengala, entendeu? Para continuar tendo a fome emocional, mas não engordar. Comer sem culpa ali. Exatamente. Na verdade, é tratar a fome emocional. Tratar a fome emocional. Agora, mas tem essas coisas de comer a pessoa pode fazer durante a semana. Sim. Come uma fruta, não coma maçã, que dá um fundo no... Meu Deus, a pessoa... Mentira. Você tá brincando. Você tá com fome, come maçã... Você já viu? Dá aquele vazio no estômago. Parece que a gente virou um buraco ali, um buraco negro. Sabe uma coisa que ajuda muito, padre? O cérebro, muitas vezes, ele não consegue detectar se é fome ou se é sede. Se é desidratação. Entendi. Então, uma coisa que eu falo para os pacientes deu aquela vontade de comer, toma um copo de água antes. Boa. E percebe. Muitas vezes a fome vai passar. Sede. Pode ser sede. O cérebro não consegue ter essa diferenciação. Eu acho que eu tenho isso. A Bruna tá falando por isso que ela toma milkshake. Mas até antes do almoço, né? Exato. Você tomar um copo, 2 e tal... ajuda a preencher também, né? É bom tomar. Por que a gente tem sono e cansaço? Que é cansaço depois da refeição? Isso é muito fácil da gente entender, padre. Quando a gente come, a gente tem um pico de glicose muito alto no sangue. E na hora que a glicose sobe no sangue, o cérebro entende que essa glicose precisa ser colocada imediatamente para dentro da célula. Aí ela sinaliza um outro órgão, que é o pâncreas. O pâncreas secreta a insulina. E a insulina pega essa glicose e coloca rapidamente para dentro das células para a gente não perder, para a gente usar isso como fonte de energia. É isso. Nesse momento que a gente faz o pico de glicose e logo ele abaixa, a gente faz uma discreta hipoglicemia, uma hipoglicemia pós-prandial. E aí o paciente tem sono, fica um pouquinho cansado, que é o momento que a glicemia, ela acabou de subir, mas ela caiu rapidamente no sangue. Ela fez isso aqui? Fez um pico. Esse momento que ela faz o pico, você tá bem, na hora que ela começa a cair, o paciente tem um pouquinho de sono e fica um pouco cansado. É algo transitório, é o tempo do cérebro conseguir identificar, né, a quantidade de glicose que vai para dentro da célula e a quantidade de glicose que vai ficar no sangue. Então,
a famosa água com açúcar dá para acalma a pessoa. A pessoa, quando a pessoa está passando, traz uma água com açúcar. Então, às vezes, de Coisa repente, de vó, né? é para dar essa Faz esse pico de glicemia no sangue, exatamente então faz isso. sentido. Em Minas, a gente quando come, né? Aí depois a gente fala assim, agora a gente vai fazer o quilo. Já viu falar, né? O quilo. Vai fazer o quilo. Aí você deita, né? E vai dormir para fazer o quilo. Mas seria digestão, mas é interessante isso, né? Dessa A glicose. gente faz um pico e logo cai. Nesse momento que cai, é a hora que dá um sono. É Então, como se fossem sintomas de E hipoglicemia. aí você falou, porque quando cai a glicose, a gente sente sono. Sente sono. Que é geralmente, porque quando a pessoa começa a sentir fome também, é porque ela tá ela começa a sentir mais, abrir a boca, né, Exato. meio de sono e tal. Eu falo, porque o pessoal fala assim, às vezes, padre, quando eu vou na igreja, eu tô rezando lá, eu começo a abrir a boca de sono. Eu falo, hipoglicemia. E a pessoa vai pra missa, sem comer, fica 1 hora sem comer, sem nada e tal, né? Porque ela já pensa que é coisa, né? Eu acho que tem alguma coisa aqui, eu tô abrindo a boca, deve ser Não é nada, né? Hipoglicemia. Hipoglicemia, exatamente. Interessante, olha, muito interessante mesmo. Tem mais... Acabou? Acabou. Você fala. Comer doce toda hora. Eu almoço. O Wilson tá falando que come doce toda hora. Eu come doce de tarde. Você come sempre doce? E doce, chocolate. Mas isso é uma fome emocional. Fruta pra mim não adianta, não. Se eu comer... Isso é fome emocional, né? Eu vou ter que comer um doce depois. Sim, mas você viu o que você tá falando? Você não tem que. Tá vendo? Você não tem. Quem manda é você. Você comanda o seu O cérebro. Wilson falou que come. O Wilson falou que tem sempre que comer doce. Mas isso é hábito. Eu tenho que Mas comer é isso. O primeiro passo, na verdade, é você entender que você não tem nada. Né? Você não é obrigado a nada. Eu tenho que comer chocolate. Não tem. Isso daí não é fisiologicamente positivo em nenhum momento para o nosso Nem algo corpo. que o seu cérebro pede. Exatamente. De forma efetiva. Exatamente. Então... Não é porque você falou, né? É como se eu fosse obrigado. Né? Exato. Alguém tá me obrigando a comer, não é isso? Agora, Uma aguinha, então, pra tentar... É trabalhar primeiro para você entender por que você tem esse pensamento de ter que. Né? Qual é o sintoma físico que você tem ou quais são os tipos de pensamento que você tem durante esse processo de agora preciso comer um doce. Né? Porque geralmente está linkado a alguma questão emocional. Agora, para a gente achar isso, demanda tempo. Aqui mas ele é magrinho, né? Daqui a pouco, quando começar a ficar com o barrigão feito do Guto... Vai ser assim para sempre. Mas a gente ouve muito isso no consultório, né? Eu não posso ficar sem. Claro que pode. Claro que pode. E é uma coisa que eu falo pro paciente. Quem manda é você. Você comanda o seu cérebro. É verdade. Toma as rédeas da sua vida, né? Eu falo, você comanda. Eu não tenho, eu não preciso, né? Então você que comanda. Eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. Né? Porque tem uma questão, rapidinho, só para finalizar isso, é assim... Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem o nosso adulto e a nossa criança dentro da gente, né? E esse tipo de comportamento, eu tenho que comer doce, eu tenho que não sei o quê, isso é criança, né? O adulto, ele tem controle, o adulto, ele pode ter controle disso. Então, eu sempre falo, vamos assumir o adulto agora, vamos ver como é que a gente pode ter uma vida mais saudável, um entendimento mais saudável das nossas dores emocionais para a gente escolher melhor o que a gente vai fazer, né? Interessante. Tem pergunta? Do Rodolfo, atenção. Novo. Nós temos... a gente vê que é importante a frequência de fazer exames periódicos e tal. Porque eu tenho uma amiga que é super saudável, aparentemente magra, faz academia e tudo mais. E ela, num exame de rotina, descobriu que ela estava com a glicemia altíssima, que ela estava pré-diabética e tudo mais. Então, a importância para a gente poder descobrir essas coisas é realmente fazendo exames regulares. Não tem nenhum, às vezes, sinal que o corpo manda. Na verdade, essa sua pergunta, Rodolfo, é importantíssima, porque a gente tem uma cultura hoje no Brasil de não procurar atendimento médico preventivo, na verdade, né? Então, assim, as pessoas deixam para procurar quando o corpo apresenta algum sintoma. Tô me sentindo mal, tô me sentindo cansado, aí eu vou no médico. Tô tendo uma dor, aí eu vou no médico. Mas essa cultura da gente procurar saúde
é uma coisa que não existe. Então hoje eu falo, tem muitos poucos médicos hoje querendo cuidar da saúde, a grande maioria quer tratar doença. E na verdade a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que promover saúde. Então o ideal seria o paciente a cada 6 meses estar passando com o médico da sua confiança, para estar fazendo os exames, né, de rotina, né, os hemogramas, todas aquelas baterias, glicemia de jejum, coletando toda a parte hormonal e até, dependendo da idade do paciente, que a gente fala depois dos 40 anos, está investigando a parte cardiológica, sempre a cada 6 meses. Porque dessa maneira a gente consegue fazer um trabalho preventivo. A gente promove saúde e evita a doença. Muito bom. Agora, só para concluir, né? Isso é uma coisa que também a gente estava falando lá fora, que eu acho que é importante. A qualidade de vida, bem-estar, eu acho que essa é a busca que a gente tem que ter. Né? E a saúde, de forma geral, ela trata muito mais doença do que promove qualidade de vida. Né? E a gente, nós somos da linha do vamos tentar trabalhar a qualidade de vida para que a gente tenha uma saúde melhor e evitar problemas no futuro. Porque quando você previne coisas emocionais e físicas, você tem uma qualidade de vida melhor e até mesmo um tempo de vida maior com mais qualidade, né? Exatamente. Eu queria perguntar mais, não dá tempo mais, né? Negócio de paladar infantil, que ia falar, mas agora não dá mais. Porque você falando de negócio de... Falamos muito, né? Eu tenho paladar infantil, queria saber se existe. Pera aí, eu tenho que dar os contatos dele aqui, ó. Atenção, pode existir 2 pessoas mais simpáticas do que esses 2? Não pode, não pode. Dr. Gabriel Monteiro, psicólogo, atenção, acesse o site, atenção, institutogabrielmonteiro.com.br, institutogabrielmonteiro.com.br, ou então no Instagram, @GabrielMonteiro _oficial. Esse número é o seu, o telefone de... Isso, pode passar, pode dar? 0 operadora 11 9 54 54 4406, 9 54 54 4406. Atenção, vai lá no Dr. Daniel Bratan. Porque eu vou também. Aqui, ó, o seguinte, ó, no Instagram. Vai lá no Instagram. Me marca no Instagram, viu? Da outra vez você não me marcou, não. Marquei. Marquei o senhor. Marquei sim. Aqui, mas vou marcar de novo. De novo. Aqui não reposto. @Dr.Daniel.Bratan. dr.danielbratan. Atenção no Instagram também, @clínica.rm. Clínica.rm. E esse telefone? É o telefone de contato. É o telefone de contato. 0 operadora 11 9 40 78 0704. 9 40 78 0704. Muito obrigado, acabou o programa. A gente nem encerra um clipe porque não deu tempo mais. Tchau. Tchau.